Olá, meus irmãos, a graça e a paz a todos. Eu convido você, neste dia do Senhor, a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 27. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 27 e me acompanhe na leitura do mesmo. Salmo de número 27. Nós vamos fazer uma leitura de todo o Salmo, mas nós vamos expor hoje os versos de 1 ao verso de número 6. Salmo 27, os versos 1 ao verso de número 26. Assim diz o Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Te louvamos e te bendizemos neste dia, Senhor, porque a tua graça, as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez em nossas vidas. Clamamos a ti pelo teu favor neste momento, em que a tua palavra será pregada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Edifica-nos. Transforma-nos pelo poder que reside tão somente na tua palavra. Pai bendito, ó Santo Espírito de Deus, afasta de nós as dispersões, mas nos mantém ligados em toda a verdade tua que será proclamada agora. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, os salmos são uma parte essencial das Escrituras, não somente em nossas vidas, mas também na adoração. Desde o primeiro século, a cristandade crê que o próprio Senhor Jesus Cristo vive e reina no saltério inspirado divinamente. Desde o princípio do cristianismo, o livro dos Salmos é conhecido como Pequena Escritura. Ele é assim conhecido por condensar a revelação em suas linhas, em seus versos, de forma maestral. Meus irmãos, entendam que aproximadamente 2/3 das citações de todo o Novo Testamento são originários do livro dos Salmos. Os apóstolos interpretaram os Salmos como profecias sobre Jesus Cristo e como ensinos distintos
resultantes da encarnação, da ressurreição, da ascensão, do Pentecostes, como assim afirma o erudito do Antigo Testamento, Bruce Waltke. Como declarou Alcuino, um monge da Nortúmbria do século VIII, mentor do então imperador Carlos Magno, ele diz: homens e anjos, terra e céus regozijam-se nos louvores de Deus, no puro coração da salmodia. Nos salmos, disse o monge, a confissão de pecados, lágrimas de penitência, tristeza de coração. Nos salmos, continua o nortumbriano, se predizem todas as dispensações de nossa redenção, os prazeres maravilhosos da felicidade celestial. Nos salmos, conclui Alcuino, você encontrará a encarnação, a ressurreição e a ascensão do Filho de Deus. Meus queridos irmãos, certamente podemos encontrar todas essas grandiosas verdades no salmo que acabamos de ler. Nele, o mavioso salmista de Israel expressa sua angústia, o seu sofrimento em meio aos mais terríveis perigos e perseguições que enfrentou ao longo de sua vida. Ao mesmo tempo em que agradece a Deus pela paz, pelo conforto e a esperança em meio à tribulação. Esperamos e confiamos, meus queridos, que assim como Davi, possamos encontrar nas palavras do Senhor hoje paz e esperança em meio ao opróbrio e às aflições que estamos vivendo nestes dias. O tema do sermão de hoje é esperança no dia da adversidade. E nesses 6 primeiros versos, nós vamos trazer 3 razões para mantermos a esperança em tempos de aflição e angústia. A primeira delas se encontra no verso de número 1 e no verso de número 2 e 3. Abra sua Bíblia, deixe ela aberta, vamos à exposição da Escritura. Assim diz o Senhor mais uma vez. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Meus irmãos, a primeira razão para mantermos a esperança em tempos de aflição e angústia, certamente é por causa da fidelidade de Deus, a fidelidade pactual de Deus. Como nós já dissemos, o autor deste salmo é Davi. Infelizmente, nós não temos nenhum registro acerca da ocasião em que Davi compôs esse salmo. Não sabemos se se tratava do período da perseguição de Saul, em que ele teve que se esconder em cavernas, ou se foi na perseguição infligida por Absalão, seu filho. Mas o fato é que a maioria dos eruditos entende se tratar de uma situação de guerra quando já reinava Davi sobre todo Israel. E isso é comprovado no uso dos termos em que ele utiliza no verso de número 2, como malfeitores, opressores e inimigos. Veja, em primeiro lugar, destacamos aqui o termo utilizado para malfeitores. O termo utilizado aqui para malfeitores, como bem nos lembra o mavioso de Israel, significa pessoas falsas, pessoas malignas, que tramam as escuras, que envenenam como serpentes. Em segundo lugar, o termo opressores é outro ponto que nos chama a atenção, porque Davi se refere a pessoas que se opunham a ele, pessoas que se colocavam como seus adversários. Em terceiro lugar, Davi usa o termo inimigo para descrever esses que sobrevêm sobre ele, referindo-se a um governante hostil, um inimigo seu. Nós não sabemos quem eram esses inimigos, se eram filisteus ou se eram de outra nação.
Mas Davi diz que eles se aproximavam para destruí-lo, vigiavam os seus passos, difamavam, perseguiam ferozmente e, como animais selvagens, estavam apostos para atacá-lo. O fato, meus irmãos, é que bem sabemos que Davi lutou toda a sua vida contra inúmeros inimigos. Desde a sua mais tenra idade, ainda quando menino, teve que lidar com as intempéries da vida, da diferença de seu pai para com seus irmãos, do isolamento familiar, as duras lutas no campo com as feras para proteger o rebanho que havia sido confiado. Um homem de dores, meus irmãos. Um homem de dores é o que encontramos nessas palavras do Salmo de número 27. Sim, certamente um homem que desde cedo teve que enfrentar muitos inimigos. Em um mundo de densas trevas, meus queridos, onde o engano, a desonestidade, a falsidade e a insensatez pervertem a vida de tantos. Encontramos nessa história da redenção um garoto franzino, sozinho, diante de leões e ursos, feras selvagens, fortes e ávidas por sangue. Mas esse garoto franzino, ele não teme. Ele se mantém firme, mesmo diante da adversidade. Mesmo diante do gigante terrível que intimida, mata, aprisiona e impõe terror a toda uma nação. Ele diz, meus irmãos, ele diz com toda a convicção, ainda que um exército se acampe, veja o verso número 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vejam, este homem é o mesmo de outrora, que quando ainda garoto, diante do terrível Golias, olha para Saul e diz, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Eu, teu servo, matou tanto o leão como o urso. Vê que este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Meus irmãos, que coragem, que confiança, que segurança. E sendo assim, eu pergunto a você, diante dessa realidade, dessa verdade que as Escrituras nos trazem, de onde vem a sua segurança? Em quem ou em que você confia? Seria em algum relacionamento? Ou quem sabe nos seus bens? Ou seriam nos seus títulos? Talvez nos remédios que você toma. De onde vem a sua segurança? Em que ou em quem você confia? Na ciência moderna? Talvez na psicologia? Quem sabe nos últimos estudos de Harvard? Meu querido irmão, talvez a sua segurança dependa da promessa de alguém, talvez de seu marido, de sua esposa, de seus pais, ou quem sabe de um amigo, do seu gerente, do seu político predileto, quem sabe até do seu grande ídolo, você mesmo. Isso. Quem sabe a sua segurança esteja alicerçada nas suas próprias forças, no seu próprio conhecimento. No entanto, Davi não era assim. A confiança do salmista estava no Senhor, estava em suas promessas, na sua fidelidade pactual. O Senhor era o seu Deus, o Deus de seus pais,
o único Deus, o Deus da aliança. Veja o que ele diz no verso de número 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Observe que o termo luz é usado muitas vezes na Escritura no sentido de alegria, ou melhor, de perfeição da felicidade. Observe agora onde está ancorada, alicerçada a confiança, a segurança de Davi, que faz ele enfrentar as mais terríveis adversidades. Observe que é no Senhor onde ele encontra forças, como ele mesmo diz, é a fortaleza da minha vida. Ah, meus irmãos, quantas vezes o Senhor não socorreu o rei Davi, o mavioso salmista? Quantas vezes o Senhor não o escondeu entre as fendas para que seus inimigos não o achassem? Quantas vezes ele, abatido, encontrou conforto, consolo, paz e segurança no Senhor. Quando os mais terríveis terrores da morte sobrevieram sobre ele, ele então lembrou-se do Senhor, da sua aliança e da sua fidelidade. Ah, meus irmãos, quantas vezes não fomos tomados pelos temores e incertezas de nossas vidas, açoitados pelo flagelo da ansiedade. E isso tão somente por não reconhecermos quem é o preservador, o autor e consumador de nossas vidas. Veja, meu querido irmão, que não é possível termos paz enquanto não tivermos a certeza de que nossa vida é suficientemente guiada, guardada e preservada pelo infinito poder de Deus. Sendo assim, é hora de deixarmos que a luz graciosa e transformadora do Espírito Santo ilumine os nossos corações. Deixe que se acenda a lâmpada da palavra a guiar seus passos nos retos caminhos do Senhor. Confie e descanse nas promessas do Deus da aliança. Busque, assim como Davi, nos átrios do Senhor, as suas tenras misericórdias, pois certamente ali você achará paz e achará descanso. Veja, assim chegamos então à segunda razão de encontrarmos paz em meio aos momentos de calamidade, aos momentos de aflição. A segunda razão é por conta das tenras misericórdias do nosso Deus. Observe aí o que diz o verso de número 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A fé que Davi possui, meus irmãos, é tão surpreendente que faz com que ele deseje viver continuamente na presença de Deus em detrimento de qualquer outra coisa. Ainda que Davi pudesse se enxergar banido do meio de seu povo, despojado de sua vida, roubado de sua família, saqueado de toda a sua subsistência, ainda assim, o que Davi mais temia e não conseguia conceber em sua mente, em seu ser, em seu espírito, era se enxergar como banido da presença de Deus. E isso é comprovado aqui, meus irmãos, quando ele diz: uma coisa peço e a buscarei.
Observe que há nas palavras de Davi uma antítese clara no uso da expressão uma, como bem observa o reformador João Calvino. Davi considera todos os demais interesses que os homens podem ter nessa vida em razão de um só: a casa do Senhor, os átrios do Senhor, a presença de Deus. Davi amava amar ao Senhor, meus irmãos. Davi amava prestar o culto que é devido ao seu Deus. Todas as outras coisas frente ao Senhor eram supérfluas, passageiras. Na adoração é onde Davi podia se encontrar então e palpar as tenras misericórdias do Senhor. É isso que lhe dava esperança para continuar a perseverar. É isso que fazia com que ele continuasse de cabeça erguida e enfrentasse os seus inimigos com tanta confiança, com tanta segurança, com tanta altivez. É isso que faz com que o autor continue a perseverar em meio às mais terríveis aflições e perseguições com as quais sofreu. Sua alegria, meu querido irmão, seu prazer repousava na graciosa misericórdia do Altíssimo. E sendo assim, eu pergunto a você, no que está o seu prazer? Será que assim como Davi, você se deleita em estar diante do Senhor? Será que você se alegra ao atender a sua santa convocação? Será que é prazeroso cultuar a Deus? Será que tem sido prazeroso falar com Deus por meio da oração? Será que você tem tido prazer no cântico dos salmos que louvam e exaltam a majestade do Deus Altíssimo, do Deus triuno e todo-poderoso, de nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo? Ou será que o seu prazer é dividido com outras prioridades, com outros amores, com outras paixões? Meus irmãos, nesses dias difíceis que atravessamos, em que o culto solene do Senhor tem sido suspenso em muitas igrejas, o fechar as portas das igrejas deveriam nos fazer pensar a respeito disso, refletir e saber que a mão do Senhor tem pesado sobre a sua igreja. Que juízo terrível, meus irmãos, não apenas por meio desse vírus que se propaga tão rápido e mata tantas pessoas, mas também na providência de Deus em fechar as portas das igrejas, impedindo-nos de cultuar a Ele nos ajuntamentos solenes. Que terrível juízo, meus queridos. Ainda assim, aqueles que temem ao Senhor não perderão as suas esperanças. Ainda assim, aqueles que temem ao Senhor não serão abalados e nem diminuirão o prazer nos atos do Senhor. É motivo, então, de rasgarmos nossas vestes e nos cobrirmos com panos de saco. De lamentarmos o que temos feito e procurarmos confiar no Senhor. Será que você consegue enxergar a misericórdia de Deus quando na presença dEle, durante o culto? Será que é prazeroso para você acordar cedo de manhã no dia do Senhor e entoar-lhe cânticos que exaltem o seu santo nome?
Será que é prazeroso nesse dia você se dedicar à leitura da palavra e à meditação? Eu pergunto a você mais uma vez, meu querido irmão e irmã, o que você contempla quando tem orado? Quem você enxerga quando louva? Quando lê e ouve a palavra? Veja, em meio a tudo isso que estamos vivendo, a propagação desse vírus terrível, as mortes pelo mundo, o medo da contaminação, a ansiedade pela cura e a volta da normalidade da sua rotina, o que seria o seu uma coisa peço? Lembra? Davi começa o verso de número 4 dizendo exatamente isso. Uma coisa peço. O que tem sido para você esse uma coisa que você tem pedido ao Senhor? Poder? Aprovação? Do tipo, se eu for respeitado, então? Conforto? Se você tiver determinado prazer ou experiência? Família? Ah, se meus filhos ou pais se sentirem felizes por viverem comigo. Será que tem sido isso uma coisa peço em meio a esses dias que vivenciamos? Ah, meus queridos, a cada dia de nossa existência, saiba que uma luta é travada em nossos corações exatamente por uma só coisa. Por uma só coisa que queremos. Saiba que essa coisa comandará o nosso coração e controlará as nossas ações. Que Deus, por meio de sua providência, possa fazer você enxergar e se deleitar na beleza da sua santidade. E que assim como Davi, quando estiver nos atos do Senhor, que as misericórdias dele se renovem na sua vida e renovem assim também a sua esperança, para que no dia da adversidade ele possa te ocultar no seu pavilhão. Veja aí os versos de número 5 e versos de número 6. Chegamos assim à nossa terceira razão nessa manhã, a providência de Deus. Observe o que diz os versos de número 5 e os versos de número 6. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aqui o autor diz a si mesmo que sua oração jamais será em vão. Ainda que por algum tempo lhe fosse vetado entrar no templo, ou que ele fosse privado de assim poder prestar o culto que é devido ao Senhor no seu santo templo, ainda assim ele continuaria a desfrutar da graça de Deus. Davi cria que nos átrios do Senhor haveria sempre refúgio preparado para ele em tempos de adversidade. Sempre no Senhor o aflito acha repouso. O Senhor, em sua divina providência, sempre proveria proteção e livramento, a qual, como diz o reformador João Calvino, sob a figura de uma rocha inexpugnável, como torres que, por causa da resistência, logravam ser construídas nos tempos antigos em lugares mais elevados. Davi, então, se acha protegido por Deus. Nos átrios do Senhor, Davi sabe que nenhum dos seus inimigos e nenhuma das flechas que atiravam contra ele poderiam tocá-lo. É por isso, então, que ele diz no verso de número 6, agora será exaltada a minha cabeça
acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Vejam, ao fazer um voto solene de ação de graças e após ter sido libertado dos perigos, o salmista então confirma uma vez mais a sua esperança de livramento no Senhor. Ele diz: agora, veja aí o verso número 6, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. A ideia é a de que nesse refúgio divino ele seria guardado em um lugar alto, de maneira que pudesse ousadamente fazer pouco caso dos dardos, das flechas inflamadas de seus inimigos, que certamente em outro lugar e em outro momento o atingiriam, mas não dos átrios do Senhor. Ali ele encontra refúgio, ali ele se encontra protegido. Ao esperar por vitória, ainda que em meio a grandes dificuldades, como que ameaçado de morte instantânea, Davi nos dá uma notável prova de sua fé, a qual somos instruídos a não medir o auxílio divino pelas aparências externas ou recursos visíveis. Mas mesmo em meio à iminência da morte, devemos esperar sempre pelo livramento provido pela poderosa e vitoriosa mão do Senhor. Como diria um colega no ministério pastoral, não devemos temer aos homens ou às coisas deste mundo, mas devemos temer ao Senhor. Se estamos nele, o que podemos temer? Se estamos neles, que tipo de pavor pode sobrevir a nós? Veja, é por essa confiança e segurança no Senhor que ele então se alegra e jubila na presença do seu Deus. E com essa alegria, então, como diz Davi, ele passa então a cantar e a salmodiar ao Senhor. Ele glorifica o seu Deus, ele glorifica o Deus da aliança, que livra o seu povo de toda a injustiça. Diante disso, eu quero perguntar mais uma vez para você nessa manhã. Será que, assim como Davi, você tem do que se alegrar, mesmo em meio às grandes tribulações? Como você tem passado esses dias em que estamos enclausurados em nossos lares por conta dessa pestilência? Que melodia você poderia entoar hoje ao Senhor? Seriam notas de um mundo certa vez bonito, mas hoje falido? De corações de outrora puros, mas agora corruptos e cheios de trevas e amargura? Qual a sua canção hoje? Eu te convido, juntamente com Davi, a cantar uma canção que fale da gentil misericórdia do Senhor, de mãos redentoras, sim, meus irmãos, de mãos grossas, perfuradas, mas cheias de amor. Eu te convido a cantar uma canção onde o maestro a reger encanta e transforma um mundo falido e corações corruptos em um novo mundo belo de corações redimidos. Eu te convido a experimentar, assim como Davi, a esperança e a alegria do Senhor. A confiança e a segurança que não teme a homens ou tribulação, ou dificuldade, ou aflição, mas deleitando-se e alegrando-se na presença daquele suporta todas as coisas. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, o qual percebeu isso, o qual também pôde ter essa mesma alegria, essa mesma confiança e essa mesma segurança, quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. Alegre-se
na presença daquele que nos criou, que criou todas as coisas, que governa e controla soberanamente todo o universo. Alegre-se e descanse na presença daquele que nos amou quando ainda éramos pecadores, que colocou em nossos lábios um novo cântico, palavras dignas de serem repetidas pelos séculos dos séculos, que nos transportou do reino de trevas para o seu maravilhoso reino de luz, e que nos convoca a adentrar em seus átrios confiadamente, para gozar de suas riquezas, graça e misericórdia eternamente. Confiemos cada dia mais no Senhor Jesus, nas suas promessas, na sua fidelidade, na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia. Meus queridos, eu desejo a todos vocês um ótimo dia do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.